Igreja somos um, ou a igreja somos nós. A igreja é um corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Tudo isso nós já aprendemos, tudo isso nós já sabemos. Mas como se faz a igreja? Como funciona a igreja? Qual a metodologia da igreja? Por que nós estamos aqui com toda essa estrutura? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta. E eu sei que os irmãos já estudaram eclesiologia na Escola Bíblica Dominical, estão estudando novamente eclesiologia. E a semana passada eu dei aula para a classe Ruth, e lá nós falamos sobre ser discípulo de Cristo. Então a igreja começa com essa consciência de sermos discípulos de Cristo. Nós seguimos o que Cristo nos fala, o que Cristo nos ensina. Então a primeira consciência de igreja como corpo é que Ele nos ensina a sermos um. Não somos 2 ou 3, 4, 5 igrejas dentro de uma. Somos uma única igreja, o único corpo dentro desse reino maravilhoso. Então, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1, eu quero focar apenas nos versos 4, 5, 6 e 7, mas eu vou ler do verso 1 até o verso 14, só para que nós entremos nesta realidade do que era a igreja de Corinto e o que é essa carta do apóstolo Paulo, qual o significado dessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo começa a falar a respeito acerca da diversidade dos dons espirituais. Diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou faltos de sabedoria. Vós sabeis que quando ereis gentios, vos desviáveis para os ídolos dos mundos, ídolos mudos, conforme ereis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. E cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque a um, o Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de milagres, a outro de profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, a outro, a interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Os irmãos estão conseguindo me entender? Está dando para ouvir direito? Está tranquilo? Então tá bom. Vamos lá. Cidade de Corinto era uma cidade importante da Grécia, uma província de Roma, né? De Acaia, lá na Grécia. Uma cidade muito populosa, um grande porto. Tem um grande porto em Corinto, mas na época era uma cidade onde o comércio, a importação e exportação, tudo girava em torno do porto de Corinto, da cidade de Corinto. Paulo, em sua viagem missionária, vai à cidade de Corinto, implanta uma igreja, e como a cidade era uma cidade muito populosa, a igreja cresceu tão rapidamente. Paulo, então, ele
começa a ter algumas informações de que a igreja não estava indo muito bem. Na verdade, essa primeira carta que nós estamos lendo, que nós lemos, não é a primeira, mas sim a segunda. Então deveria ser a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e a segunda deveria ser a terceira carta de Paulo, a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia no capítulo 5, verso 9. Olha o que Paulo fala aqui. Segundo os estudiosos, Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. E aqui no capítulo 5, verso 9, quando Paulo vai dar uma orientação sobre a impureza que estava acontecendo na igreja, Paulo diz: já por carta vos escrevi, que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Paulo está dizendo: olha, eu escrevi anteriormente para vocês. Mas onde foi parar a primeira carta? Ora, a situação da igreja era tão ruim, tão péssima, que Paulo precisou ser um pouco duro nas suas palavras. Paulo precisou ser bastante enfático na sua orientação. E essa primeira carta simplesmente desapareceu. Não foi porque o correio não entregou, porque estava em greve o correio, porque não mandou para o Sedex. Não, a carta chega, eles olham aquilo e ficam irados contra Paulo. E é interessante que a segunda carta de Paulo que nós temos aqui, na verdade, é a quarta carta de Paulo. Então vá para a segunda carta, no capítulo 2, verso 3 e 4. Que então, cronologicamente, ela se chama segunda carta. Paulo diz: escrevi isso mesmo para que, chegando, eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Paulo, mais uma vez, escreve uma outra carta. Ele expressa a sua tristeza por conta desses fatores que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. A igreja, ela começa a passar por uma situação bastante difícil, onde desunião, falsos ensinamentos, imoralidade tão severa que aqui no capítulo 5, né, da primeira carta do apóstolo Paulo, Paulo fala: olha, existe imoralidade no meio de vocês que não há nem entre os gentios. A igreja de Corinto deixava de ser uma única igreja e começava a ser igreja de partidos, de grupos, de pessoas que tinham cada um seus próprios interesses, desfocado do interesse que era Cristo. Injustiça contra os membros da comunidade. E aí vem as cartas dolorosas do apóstolo Paulo, que Paulo geralmente começa suas cartas com muito amor. Ele fala graça e paz da parte do Senhor Jesus. Ele é chamado apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz graça e paz, mas depois da graça e paz, Paulo vem e começa a orientar a igreja e dizer que esses irmãos estavam agindo de forma completamente errada. Então, amados, passando por esses capítulos, nós vemos essas advertências do apóstolo Paulo. E o que mais estava pegando, vamos dizer assim, usando uma expressão popular, era a questão dos dons espirituais. Era uma igreja abençoada por Deus com diversos dons espirituais. Porém, o uso dos dons espirituais estavam sendo de forma errada, gerando problemas sérios dentro da igreja. Mas o que é um dom espiritual ou dons espirituais? Vamos começar com o dom espiritual. A palavra dom do grego significa dádiva, presente. E ela é muito usada na Bíblia para se referir ao dom da salvação. Simples. Que não é uma coisa que eu mereço, não é? Ou que eu, eu vou fazer algumas coisas, então através desses atos que eu vou fazer, eu vou ganhar esse presente. Não, a salvação em termos de dom é pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, está ali a palavra dom. Então eu posso usar a palavra dom se referindo à salvação? Posso, não tem problema. Agora, se dom é uma dádiva, a igreja de Corinto não estava passando por problemas relacionados à questão da salvação.
Eles não estavam com dúvida se o crente perde ou não perde a salvação. Não era esse o problema. O que estava causando o problema na igreja de Corinto era a confusão que eles estavam fazendo no uso dos dons espirituais. E Paulo vai seguindo, falando e explicando a respeito dos dons espirituais. O que são dons espirituais? Bem, são as capacitações que o Espírito Santo fornece à igreja, ou a cada um de nós, com o propósito de edificação. Então, você tem um dom espiritual? Tem. É você que tem que descobrir num processo de oração. Essa pergunta é muito comum nos concílios, quando fazem para os candidatos, né? O que são dons espirituais? Ora, capacitações. Quando Paulo coloca aqui a diversidade de dons espirituais, Paulo está dizendo, olha, existem muitas coisas que podem ser feitas na igreja. Diversos dons. Confrontando o que estava acontecendo na igreja de Corinto, que estava simplesmente, eles estavam focando em 1, 2, 3, 4 dons, todo mundo queria fazer a mesma coisa, todo mundo queria se aparecer, todo mundo queria ser estrela, todo mundo queria brilhar, todo mundo queria fazer tudo, e a igreja perdia o seu foco. Irmãos, nós nascemos com algumas habilidades, Deus nos dá essa capacidade. Agora, quando se refere à edificação do corpo de Cristo, nós temos os dons espirituais que Deus nos capacita. Ele nos dá essa condição de exercer determinados afazeres, vamos dizer, determinadas tarefas, ou até mesmo de construir uma igreja única através da minha atitude. Quando Paulo fala da diversidade de dons, ele está falando que, olha, não dá para contar quantos dons existem. Teologicamente falam dos 7 dons espirituais que estão na Bíblia, mas existe muito mais. Você acha que quem trabalha na cozinha sempre trabalha lá porque não tem ninguém? Não, porque é dom. Não é todo mundo que pode ir para a cozinha. Quem limpa o templo? São os funcionários. Os funcionários porque eles têm o dom de fazer e deixar esse templo excelente. Quem toca piano? É quem aprendeu, tem o dom para tocar o piano, o órgão, para reger, para pregar, para aconselhar, para admoestar, para orar. Até para oração é um dom especial. Então, quando Deus ele coloca essa questão da diversidade dos dons, Ele está mostrando para nós, olha, vocês precisam buscar o que é o melhor para o crescimento da igreja de Cristo. O dom, ele está atrelado ao ministério. Nós temos aqui na nossa igreja o Ministério das Bonequeiras. Elas sabem fazer bonecas. Tem gente que não sabe. Temos o Ministério Diaconal, que são os diáconos da igreja, são o segundo oficial da igreja. O primeiro oficial é o pastor, o segundo são os diáconos. Os diáconos são oficiais da igreja que Deus colocou para auxiliar na administração da igreja. Não só na questão da administração, mas a questão da administração espiritual da igreja também. O pastorado é um dom? Sim. Porque pastorado começa com um chamado. Não é simplesmente eu vou ser pastor, vou ser ungido pastor. Isso não existe. Não faz sentido uma pessoa do nada falar que eu sou ungido a pastor. Não existe. Primeiro é chamado por Deus. Deus chama, Deus sabe quem Ele está chamando. É lógico que existe toda uma preparação teológica, todo um ensinamento. A gente estuda 4 anos dentro de um seminário, de uma faculdade. Eu fiquei 4 anos no Rio estudando. Depois passa por um concílio e aprovado no concílio, aí sim você se torna um pastor, é empossado como pastor, é imposto as mãos sobre você como pastor. Então nós temos que honrar aquilo que Deus colocou em nós como um dom espiritual, o que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Por isso essa bagunça, essa confusão que havia na igreja. Ministérios eram super valorizados e outros ministérios não eram valorizados.
É simples. Pense numa coisa. Se você quiser fazer um exercício físico para um braço ou para uma perna, e se você movimentar somente um braço, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais grosso do que o outro. Se existe um ministério na igreja, ou se o único ministério da igreja fica focado só nele, os outros ministérios vão perecer. Por isso que Paulo ainda orienta a igreja a procurar com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque através dos dons você cria ministério, e através dos ministérios você tem as diversas operações dos ministérios. É isso que acontece no corpo de Cristo. Quando Paulo vai associar o corpo de Cristo com o nosso corpo humano, quando você se alimenta, existe todo um processo que vai acontecer no seu organismo de quebra de enzimas, de preparação do alimento, de retirar aquelas proteínas, as vitaminas, os sais minerais que estão nos alimentos para o seu corpo. A igreja funciona dessa mesma maneira. Só que, como que se distribui os dons na igreja? Não é por eleição no final do ano, meu irmão. Não é isto. Não é isto. Pastor, eu posso pedir um dom para Deus? Não. Você tem que orar e perguntar ao Senhor: Pai, qual é o dom que o Senhor tem na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça na igreja? Se tem uma coisa que Deus vai responder para você, é que você não atrapalhe, mas que você trabalhe. Porque tem gente que atrapalha e não trabalha. Não sabe o que quer fazer na igreja, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso não funciona, meu querido. Então, para exercer o seu dom, você não precisa esperar o final do ano, preencher uma ficha, indicar o seu nome para um cargo da igreja. Você não precisa fazer isso. Você já pode exercer o seu dom onde você está, da forma que você está, mas entendendo que quem dá o dom espiritual é Deus, não sou eu que escolho. Na igreja de Corinto, o problema estava sendo esse. Tanto é que Paulo vai orientar que, olha, tem cuidado com o que vocês estão fazendo. Ele diz aqui, olha, há diversidade de línguas, mas também há outro dom da interpretação de línguas. Qual o objetivo do dom? Edificar. Simples. No capítulo 12, no verso 14, Paulo vai falar dessa importância que é o corpo estar unido, todos trabalhando de forma conjunta, objetiva, e isso vai levar o quê? O crescimento da igreja, do corpo de Cristo. A igreja de Corinto, ela perde o foco. E hoje nós encontramos muita gente, muita igreja que está perdendo o foco. A igreja, ela tem uma missão. Ela tem um papel aqui no mundo. Qual é o papel da igreja? Qual é a missão da igreja? Antes de entrar na missão da igreja, vamos pensar um pouquinho, né? Trazendo para a nossa realidade. Eu, por ser pastor e muitas vezes estar no trabalho missionário, sou convidado para estar em muitas igrejas. Eu já estive em várias igrejas. Tá? E eu vi algumas coisas que não conferem com a Bíblia. Por exemplo, quando Paulo fala no capítulo 11 a respeito da sua primeira carta aos Coríntios, né? A respeito, deixa eu ver se é o 11 mesmo, tá. Da forma de celebrar a ceia, Paulo está falando, olha, vocês precisam ter um pouco mais de equilíbrio na hora da ceia. Vocês não estão indo para a igreja para tomar lanche, para fazer piquenique. Não existe isso. A ceia é um memorial, ela não confere graça. Mas tem igreja que ensina que a Santa Ceia, irmãos, não se fala Santa Ceia, tá? Santo só Deus, é a ceia do Senhor, é um memorial, não existe negócio de Santa Ceia. Então corta isso da sua vida. Vou para a Santa Ceia, não. Santo culto, não.
Culto é culto, ceia é ceia. Santo só Deus. Não tire de Deus a santidade que Ele é devida. E aqui é interessante que Paulo vai chamar a atenção, porque eles estavam indo lá para a ceia, para fazer piquenique, para se divertir, comia tudo de uma vez, e depois os que iriam para a ceia ficavam sem nada. Paulo fala, olha, fazer isso em memória de mim. Até para celebrar ou participar da ceia do Senhor, nós temos que fazer um autoexame. Como eu disse, ceia não confere graça. Ceia não traz salvação. Batismo é uma ordenança também. Outra coisa que eu observei, que eu observo ao longo desses 30 anos de pastorado, de vida de pastor, né, é a questão da confusão sobre batismo. A palavra grega baptizo significa submergir completamente, enterrar, sepultar, no grego. Eu ouvi algumas coisas, por exemplo, a igreja promoveu um culto para obter o batismo do Espírito Santo. Existe batismo do Espírito Santo? Não. Isso é antibíblico. Não está na Bíblia. Receber o dom do Espírito Santo é receber a salvação. O batismo é uma forma que você vai colocar, ou vai mostrar para o mundo, que você morre para o mundo e renasce para Cristo. É isso. Porque, como o texto aqui da campanha nós temos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então não existe batismo com o Espírito Santo? Não. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Rapidinho. Efésios capítulo 2, capítulo 1, perdão. Efésios capítulo 1, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, Paulo vai falar justamente sobre isso. Verso 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Então eu ouço e creio. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra selados aqui é batizados. Então eu já sou batizado com o Espírito Santo no momento da minha conversão. Por isso eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Se eu não estou em Cristo, eu não sou uma nova criatura. Não adianta. Não tem meio termo, não tem borderline no Evangelho. Receber batismo do Espírito Santo é quando eu me converto. O texto é claro. O selo é a garantia da minha salvação. E outros ensinam que é o crente quando peca, perde a salvação? Não. Crente que é crente não perde a salvação. Porque quem está em Cristo é nova criatura. A Bíblia é clara. Quando se ensinam, um dos problemas da igreja de Corinto eram os falsos ensinamentos. A perda da salvação, irmãos, não está vinculada a isso. Perder a salvação é rejeitar o Espírito Santo, que é pecado imperdoável. Essa é a realidade bíblica. Você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você está batizado com o Espírito Santo. E agora, não se preocupe, porque Deus vai capacitar a sua vida com os dons espirituais, para que você exerça da melhor forma possível. Porque eu e você somos partes do corpo, somos membros do corpo. Então eu faço uma parte no corpo, você faz outra parte no corpo. E assim, eu e você trabalhando junto, o que acontece? O corpo vai se edificar. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte. É simples. Puxar um pouco de ar aqui que vamos lá. O que para a nossa realidade, o que muda? Não muda muita coisa, tá? Em que pesa os ensinos, não muda muita coisa. A Bíblia não muda.
E a Bíblia não vai mudar nunca. Então, o que nós precisamos aprender essa manhã? Ou refrescar a nossa mente, porque já aprendemos. O que eu estou fazendo na igreja é para edificação do corpo. Não importa o que você está fazendo. Tem ministérios que não vão aparecer. Mas é tão importante quanto aqueles que aparecem. Tem cargos na igreja, nós vamos usar a palavra cargo para ficar mais, mais próximo da nossa realidade. Tem cargos na igreja que não vai aparecer nunca. Mas se não fosse a pessoa que limpou, você não estaria sentado nesse banco limpo. Se não são as pessoas do som, isso aqui não sai. Não me ponha lá em cima, porque vai dar desastre. Não adianta. Não adianta chegar para mim e falar, Moisés, vamos fazer um trabalho evangelístico, vamos distribuir um folheto na rua. Não é a minha praia. Não é. Eu não faço isso, porque eu não tenho esse dom. O meu dom é outro. Eu sempre falo nas igrejas que quando eu vou apresentar o meu trabalho, com o que eu trabalho, eu decepciono, porque eu não trago pessoas para a igreja. Porque eu trabalho com pessoas que estão próximas da morte. Eu já falei aqui e vou repetir, eu nunca vou trazer aqui um coral de pessoas lá da Cristolândia, como foi trazido esses dias. Né, Ruth? Coral bonito. Eles estão vivos. As pessoas que eu ministrei a palavra não estão mais vivas, estão mortas. Deus falou há algum tempo em meu coração que nós precisamos dar uma repaginada lá no Nipo. Eu perguntei como, Senhor? E um dia, conversando com o Persílio e a Martinha, surgiu a ideia. E hoje, está lá o Persílio e a Martinha. Se você depois entra no como é que chama lá? Perfil, né? Instagram. Bartô. Entra lá no perfil do Bartô no Instagram, você vai ver o que aconteceu sexta-feira lá no Nipo Brasileiro, na administração. O testemunho das pessoas, quando ele e a Martinha, através de uma arte, que ele tem o dom dado por Deus, foi ele que foi escolhido por Deus para estar dentro do Nipo, não fui eu, a minha parte é outra, está lá. Tivemos uma tarde de alegria, uma tarde diferente. Então, irmãos, o dom que eu tenho é para edificação, não é para minha glória. Mas, só um caso, por favor, eu peço que vocês que não deem risada da minha cara, mas eu entrei, tive que entrar, não teve jeito, é uma situação bastante cômica e estranha. Eu era adolescente e eu tocava numa banda não era conjunto, não podia falar banda na minha época, se falasse banda era banido da igreja. Até isso mudou, né? Isso aqui, isso era coisa do diabo. E eu tocava isso aqui dentro da igreja. Eu era baterista. Eu fui num conjunto, nós fomos tocar numa igreja pentecostal, na cidade de Suzano. O culto foi bênção, maravilhoso, coisa bacana. No final, ia ter a Santa Ceia, porque eles falam Santa Ceia. Eu falei, bom, eu não sei como é que é o regime deles, se é ceia livre, restrita, ultra restrita, livre para todo mundo, restrita para só os crentes e ultra restrita para os membros da igreja. Aqui nós praticamos a restrita, não a ultra restrita. Tá? Só que não era o vinho, não era o suco de uva e não tinha o pão. E aí ficou todo mundo ali de mão dada, eu já comecei a desconfiar, falei, isso vai dar bobagem. E aí os diáconos, a diaconisa pegavam o cálice de vinho e colocavam na boca do indivíduo para ele tomar. Só que não era vinho, era azeite. Vocês imaginam, né? O pior é que eu estava com um desarranjo intestinal. Já foi, né? Eu falei isso, não, senhor, eu sou batista. Eu bati o pé. Aí o rapaz da guitarra falou, Moisés, é desrespeito.
Vai, engole, glorifica a Deus, depois a gente vê o que faz. Engoli, glorifiquei a Deus. Você já sabe o que aconteceu, né? Já ouviram falar em gastroenterocolitis aguda grave? Jeca? Pois é. Eu ainda tive que voltar de Suzano para Mogi, onde eu morava. O meu colega trouxe de moto, em alta velocidade. Bom, deixa para lá, para não acontecer o que quase aconteceu. Por quê? São ensinamentos errados dentro da igreja. Não tem nada a ver, queridos. Sangue, o vinho simboliza o sangue. O azeite simboliza o quê? Unção. Vocês sabem como é que é a unção bíblica? Como é que era a unção bíblica na época? Pegava o sacerdote, colocava em pé e derramava o óleo na cabeça dele. O óleo escorria pelos olhos, passava pela boca, escorria pela barba, passava pelo peitoral e vinha até a parte da genitália. Qual era esse simbolismo? Que o sacerdote deveria ter uma mente purificada, os olhos puros, uma boca santa, um coração purificado e uma santificação do ponto de vista sexual. Esse era o ato de unção que tinha no Velho Testamento. Hoje simplesmente, vamos ungir o fulano, vai ser ungido a pastor, a bispo, a apóstolo. Não faz sentido. A igreja de hoje está perdendo o foco. A igreja de hoje está deixando de olhar para Cristo, está olhando para dentro de si mesma. Então nós vemos hoje num processo de igrejas inflamadas, infeccionadas, inchadas. Eu conheço um pastor que tem medo de morrer. E nem morreu ainda. Então quando eu chego perto dele, ele sai de perto de mim, eu não sei o porquê. Bem, nunca matei ninguém. Só ajudei a levar para cima ou para baixo. Por isso sou conhecido como Dr. Morte. A igreja de Corinto, ela começa a desvirtuar, começa a desviar os olhos de Cristo por causa desse tipo de prática. E Paulo vai orientar, ele fala a respeito da ceia, ele fala a respeito da unidade do corpo, ele fala a respeito do casamento, no capítulo 7. Paulo fala, qualquer um de vocês que se une a uma prostituta, faz com ela um só corpo. O sexo no casamento significa o quê? Um só corpo. Paulo vai dar algumas respostas sobre comidas sacrificadas aos ídolos, e assim por diante. Isso me faz lembrar Naamã, o leproso. Ele me fugiu agora aqui, me ajuda, a cabeça está doendo já. Me fugiu o nome do indivíduo. Mas foi interessante, acho que Naamã mesmo, tomado pela lepra. Naamã, isso mesmo. Estou confundindo com outro nome aqui. Aqui isso veio agora na cabeça, gente, não está no meu roteiro aqui. Foi interessante que depois que ele foi até... A história começa com uma menina que é escrava, nós vimos semana passada, depois ela é vendida, e lá ela conhece a esposa de Naamã, a esposa conversa com ele, ele vai até o rei dá cartas, dá presente, vai até onde tem o profeta. Olha só, ela sabia quem era o profeta. Naamã vai até lá, acha que o profeta vai fazer aquele show, né? Vai levantar as mãos, vai orar, falar em línguas, rodar no manto, vai fazer aquela coisa toda. Não acontece nada disso. O profeta vai falar, vai ali, se lava no rio Jordão, e está tudo bem. 7 vezes. Bom, depois de muita insistência, Naamã vai, acontece, faz isso. Ele sai purificado, ele volta para o profeta e tem uma pergunta. Olha, o que é que eu faço? Porque o meu Senhor vai até a casa do seu Deus para adorar, e ele me leva junto. O que eu tenho que fazer? Adoro ou não? O profeta, fique em paz. Então, irmãos, o que Paulo nos ensina aqui? Eu não posso sair do mundo, mas eu não posso fazer as coisas do mundo. Se você sabe que as coisas que são sacrificadas aos ídolos, não participe delas. Não se envolvam com elas. Ele segue rapidamente aqui. E aí Paulo
vai colocar entre o capítulo 12 e o capítulo 14, que são 2 capítulos que Paulo fala, que principalmente no 14, o dom de profecias é superior ao dom de línguas. Eu já vi o dom de línguas real, verdadeiro, com interpretação, e toda a igreja ficou calada. Existe? Existe. É todo mundo que fala? Não. Não é qualquer pessoa que pode ter. Eu conheço pessoas raríssimas que têm esse dom. Então, numa confusão toda, Paulo fala para a igreja, ó, para você e para você. Tudo que vocês estão fazendo está fora de foco. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo sem amor. Eu conheci uma jovem, eu atendi essa jovem, que ela tentou suicídio 3 vezes na vida dela. Eu perguntei, mas qual o motivo? Ela falou, porque eu não consigo ser santa como diz a Bíblia. Eu falei, mas por que você não consegue ser santa? Já está santificado em Cristo? Não, é que eu não consigo falar em línguas. Então meu pastor disse que eu sou uma inútil, que eu não sirvo para nada. Eu não sei quem era mais louco, né? Acho que era o pastor. Não pode fazer um negócio desse, gente. Não sabe a Bíblia? Vai estudar. Mas as pessoas falam que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não tem nada a ver com o estudo da palavra de Deus, gente. Não é isso, não. Estudar a Bíblia. Paulo orienta Timóteo. Não se aparte dos livros. Deus fala a Josué, não se aparte do livro desta lei. Fica no livro, fica estudando, aprenda. Para você edificar e não destruir a vida de alguém. Paulo coloca então um capítulo que fala da excelência do amor. E aqui está o segredo para o crescimento da igreja. Faça tudo com amor. Porque não adianta você falar a língua dos homens e dos anjos, se você não tiver amor, não vai ter resultado nenhum. Não adianta você querer fazer, desculpa a expressão popular, das tripas coração, se você não fizer com amor. Então quando você vier aqui cantar, tocar, reger, pregar, o que for, faça com amor. Quando você vai preparar uma mensagem, ou preparar um estudo para o professor da Escola Bíblica Dominical, que os nossos professores são maravilhosos, são excelentes, parabéns aos professores. Eu não tenho a capacidade que vocês têm de dar a aula que vocês dão, admiro vocês. Faça com amor, porque a cada palavra que você fala na Escola Bíblica Dominical, cada ensino, você está edificando um crente. Você está construindo, você está ajudando na construção do caráter de uma pessoa. Não pense que o dom ele é temporário, não, ele é eterno. É como o diácono, irmão. Outro dia eu conversava com o irmão Davi, que é diácono. O diácono é eterno. Ele pode até sair da igreja, ir para uma outra igreja, mudar para outra cidade, para outro país. Ele continuará sendo diácono, porque é um ofício bíblico. Eu tive que aprender a lidar com o meu ofício pastoral fora de púlpito, fora de igreja. Foi difícil para mim, muito difícil. Porque até então você aprende no seminário que o pastor é pastor de púlpito, de igreja grande, de fazer diversas coisas. Nunca que um pastor vai estar dentro de um hospital cuidando de gente doente. Aliás, os pastores têm medo, né, de ir para o hospital. Faz aquela visita mais rápida do que o médico e vai embora. Eu já recebi muito pastor, em vários hospitais que eu fui, acompanhei, que falei, pastor, não vai nem orar. Ah, mas ele está em coma, está entubado. Não tem problema, ele está vivo. O último sentido que a gente perde antes de morrer é a audição. Pode orar, pastor. Irmãos, faça com amor. Se Deus está tocando no seu coração um ministério para essa igreja, para o próximo ano, assuma. Entre no processo de oração, porque você vai estar dentro do plano da igreja. Qual é o plano da igreja? Qual é a missão da igreja? E a igreja sou eu e você. Semana passada tivemos uma excelente mensagem aqui. E a pregadora disse que isso aqui é templo. Mas eu e você somos o templo do Espírito Santo. Então o meu dom espiritual, que é acolher você, a sua família, num processo de doença, de internação, de hospitalização, de pós-operatório, pré-operatório, de luto, de velório, de sepultamento,
É o dom que Deus me deu. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu fico feliz com os irmãos que agradecem, ou me agradecem, olha pastor, o senhor é uma bênção. Eu vou confessar uma coisa para vocês, foi difícil entender e aceitar isso. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho aprendido a lidar com isso. Eu sou bênção na minha igreja, e eu preciso ser bênção na minha igreja. Porque se eu não for bênção na minha igreja, eu vou ser o quê? Maldição. E ser bênção é participar da missão da igreja, que é glorificar a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Só Ele. Importa que Ele cresça e eu diminua. É isso. Então o que eu faço? Edifica você, o que você faz edifica a minha vida. Quando o conjunto canta aqui, seja o coral principal, seja o conjunto adorário, seja o Jade, canta. Essa mensagem está trazendo uma edificação para a minha vida. É isso. Quando eu participo de uma aula, o professor está me ensinando, está edificando a minha vida. Isso me leva a compreender e purificar cada vez mais a igreja. A igreja de Cristo, ela tem que ser santa. Então eu e você temos que buscar a santificação, que é um processo pessoal, natural e diário. Aí sim eu vou poder evangelizar o mundo. Aí sim eu vou poder ser sal e luz, conforme Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Aí eu vou estar cumprindo a minha missão, enquanto igreja, enquanto o corpo de Cristo. Ide, o caso, semeei testemunhas, né? Primeira vez que eu preguei nessa igreja, muitos anos atrás, acho que eu tenho 20 anos como membro da igreja. Eu falei aqui, me lembro até hoje, que Deus não quer advogados em sua defesa. Data máxima vênia aos advogados aqui, viu? Data máxima vênia, viu, doutor? Enfim, Deus quer testemunhas. Quando olharem para você e para mim, eles têm que ver Cristo. É uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil. Mas não impossível. Buscar a santificação é um processo diário da nossa vida. E eu concluo, não sei se eu já estou fora do tempo, mas eu vou concluir essa mensagem, lembrando do que aconteceu com Jesus e um jovem doutor da lei. Lá em Lucas, no capítulo, deixa eu pegar aqui a nossa referência, no capítulo 10, de 25 até 37. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 10, do verso 35 até o verso 17. Eu não vou ler todo o capítulo, porque eu não quero me prolongar no tempo, e a garganta já não está mais aguentando. Parábola do bom samaritano. Falei isso aqui numa quarta-feira, sobre missões. Lucas capítulo 10, versos de 25 até 37, conta a parábola que Jesus estava ensinando as pessoas, conversando com as pessoas, orientando seus discípulos, e um homem, doutor da lei, chegou e disse: olha, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus pergunta: o que você está fazendo? Olha, estou fazendo isso, eu faço todas as coisas. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus coloca algumas ações que eu preciso ter. Primeiro, amar a Deus com intensidade. Isso aqui no verso 27. Eu não posso amar a Deus pouquinho. Irmãos, vamos ser francos e sinceros. Ou eu amo a Deus ou eu não amo a Deus. Não tem essa história de eu gosto de Deus. Ou você é crente ou você é incrédulo. A realidade é essa. Não existe essa coisa, eu sou amigo do Evangelho. Não existe amigo do Evangelho. E aí vem a grande questão. Já que você ama a Deus, então ame o seu próximo. O papel da igreja hoje é continuar amando. Isso não é novidade. Está aqui desde o início. Amar a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é ficar só dentro,
estudando, fechando e voltando para casa. A missão da igreja é ir, saia pelo mundo, leve, está ali, ó, ide por todo o mundo, é a missão da igreja. Então, como eu faço, Moisés? Não se preocupe, Deus vai te dar estratégia. Você só precisa se colocar à disposição dele e falar: Deus, Senhor, qual é o dom espiritual que o Senhor me dá? E aceitar aquilo que Deus vai dar para você. Pode ser o dom que Deus me deu. Não tem problema você ir para o hospital fazer o que eu faço. Pode ser o dom de pregar. Não tem problema. Agora, o dom que Deus te der, ponha na mente. O dom que Deus revelar a você, tenha na mente. Importa que ele cresça e você e eu diminuamos. Ele tem que aparecer na sua vida e não sou eu que vou aparecer. A igreja não é um local de estrelas. Ninguém precisa brilhar aqui. Nós precisamos brilhar à luz de Cristo. E não se preocupe, o céu é muito grande, tem espaço para todas as estrelinhas brilharem. Brilha aqui, porque lá em cima você vai ver o galardão que Deus vai te recompensar. Tá bom? Irmãos, eu peço desculpas e perdão porque minha voz já não está aguentando. Minha garganta está hiper irritada agora. Tá? Deus abençoe a todos. Orem por nós, orem pela minha vida. Orem pela igreja, orem por você, porque você tem um dom espiritual. Basta começar a exercer. E se prepare, porque Deus já está mudando a face da nossa igreja. Deus está mudando a história da primeira igreja batista do Brás. Então você precisa participar dessa mudança. Não fique de fora do que Deus está fazendo aqui dentro. Tá bom? Deus abençoe, amados. Essa é a minha palavra.